Na noite de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem esteve aqui na delegacia da Polícia Judiciária Civil, aonde um jovem havia sido preso por agressão física, agressão psicológica, questão de ameaça e também outros crimes contra uma jovem de 18 anos de idade. O jovem, na ocasião, ficou preso, mas nesta terça-feira, após a audiência de custódia, o jovem foi liberado pela justiça. Agora, a vítima de 18 anos teme pela sua integridade física e decidiu contar tudo o que acontecia dentro daquela casa. Relatar todos os momentos de terror e pânico que ela passou ao lado deste rapaz. A nossa equipe de reportagem não irá identificar a vítima, mas é importante nós ouvirmos o que a vítima de 18 anos quer relatar para a sociedade itapuraense. E o momento que chamou a atenção da entrevista foi o desespero quando a nossa equipe perguntou como ela se sente com este jovem agora nas ruas. A única coisa que ela conseguia falar é que agora ele vai executar tudo que havia falado. Se você não voltar comigo, eu vou te matar. Bom, tudo começou no Instagram. Ele saiu no recomendado por causa de outras amizades e a gente começou a conversar. Ele me mandou mensagem e tava tudo bem. Só que eu fiquei com o pé pra trás de me encontrar com ele porque ele tinha mencionado algo sobre aparência física que me deixou insegura. E eu não quis sair com ele. Depois desse dia, eu comecei a ignorar as mensagens dele e foi quando ele começou a encher meu celular de mensagens, mandou foto chorando, falou que se arrependia muito, que queria me ver de novo, que nunca mais ia fazer aquilo. Começou a mandar milhares de mensagens se justificando. E eu falei, nossa, ele é um cara que realmente se arrepende, eu achei aquilo normal, na minha inocência. E eu tentei, falei, vou dar outra chance pra ele, porque ele mandou foto chorando. Falei com as minhas amigas falaram, nossa, ele é um homem perfeito, então você fez um homem chorar. Só que eu expliquei pra ela, eu não fiz nada, eu só não quis mais continuar a conversa. Um dia em específico, eu tava na casa da minha amiga e ela ia sair com o namorado dela, só que eu não queria ficar sozinha. E ela falou, então chama alguém, daí nós vai nós quatro, nós vai de carro. E eu chamei esse menino, porque ele tava insistindo demais, falei, então vamos. Foi quando eu conheci ele na vida real. A gente se estranhou um pouco, eu fiquei mal, com receio pelo que ele tinha falado da minha aparência. E tava tudo bem. Depois a gente continuou, ele me chamou pra ir pra casa dele. Eu conheci a família dele. Eu achei que tava tudo perfeito, mas não deu uma semana de nós se conhecendo. Ele começou a fazer chantagem emocional comigo, falando que precisava me ver todo dia, sem falta. Quando eu conheci ele, ele fazia academia, ele usava anabolizantes. E ele começou a parar de ir na academia pra ir na minha casa, pra que eu fosse na casa dele, pra gente sair. Foi assim que começou. Depois ele começou a ter ciúme das minhas amizades, falava, você tá me trocando por ela. Que era minha amiga, né, que eu tinha ido no encontro com ele, era a única amiga que eu tinha de apoio, de rede, na verdade. Ela me deu muitas coisas, roupas, me ajudou a tentar achar trabalho. Ela era minha amiga de verdade, eu considerava muito ela e ele tinha ciúme disso. E ele sempre, eu ia na casa dela quase toda tarde pra conversarmos, pra ajudar ela a limpar a casa. E ele começou a não querer mais que eu fosse, porque ele ficava com ciúmes, ficava inseguro, falava que eu ia trocar ele por ela, que ela era uma pessoa ruim, que ela era muito feia, que uma pessoa que nem eu não poderia estar com esse tipo de pessoas, que ela não chegava no meu nível, que não era mais pra eu estar com ela. No começo não dei bola, eu continuei indo na casa da minha amiga, só que isso começou a gerar mini brigas. A gente nem estava se conhecendo, acho que tinha dado só umas 2 semanas. Ele começou a ficar inseguro, pra eu evitar, eu comecei a evitar de ir menos na casa da minha amiga.
A minha amiga começou a perceber, ele queria sair comigo toda noite, eu não tinha tempo mais pra sair com as minhas amizades. Toda noite eu tinha que estar com ele, toda noite. Eu tinha que estar saindo, eu tinha que estar na casa dele, ou ele tinha que estar na minha casa. Foi nessa que eu percebi que a família... Percebi não, mas eu já sabia, a família dele nunca gostou de mim. Dá pra perceber isso agora, pelo que aconteceu. A família dele me constrangiu, colocou a culpa em mim por eu ter denunciado. Porém, no começo, eu achava que eles só não gostavam de mim. Eles criticavam as minhas roupas, o jeito que eu falava, criticavam o jeito que eu tinha um relacionamento com ele, falavam que eu era uma pessoa inconveniente porque eu era tímida. Mas não é que eu era tímida, eles me deixavam muito desconfortável e eu não me sentia segura de dar oi, de dar boa noite. Eles me levavam muito feio. Eu comecei a falar, olha, eu não quero ir na sua casa todo dia, mas pra você não ficar bravo, você pode ir na minha casa. 3 dias você vem na minha casa e 3 dias eu vou na sua ou a gente sai. Nisso ele começou a invadir meu espaço pessoal, começou a querer saber demais da minha vida, começou a ir na minha casa todo dia, não me deixava respirar. Eu tinha que sair só com ele. Desde que eu tô com esse cara, eu não lembro uma vez que eu consegui sair com as minhas amigas sem estar com medo, sem estar com o celular na mão tendo que responder ele. E não era só questão de perseguição ou dele não me deixar sair. Era chantagem emocional. Ele mandava mensagens pra mim, falava que ia chorar, falava que ele tinha deixado tudo por mim. Entrava na minha cabeça e eu, burra, deixei ele fazer isso comigo, deixei ele entrar na minha cabeça. Eu não conseguia ver as minhas amigas sem estar mexendo no celular, respondendo ele. Ele não deixava eu respirar 1 minuto. 1 minuto. Dito tudo isso, com 3 meses de relacionamento, não vou saber lembrar, os pais deles comentaram que eles iam ter que se mudar para a cidade que eles estão agora por questões de trabalho. Ele conversou comigo, disse que não sabia o que ele fazia se ele ia embora ou ele ficava. Eu falei, faz o que você quiser. Se você acha que é bom você ir com a sua família, vai. Se você não acha, então fica. Dei conselhos, disse que ele já era um homem de 20 anos, que talvez era a chance dele conseguir se independizar, ou que também disse, mas é a sua família, você nunca conseguiu viver sem eles. Ele obviamente decidiu ficar. Os pais dele deram suporte até demais, deram moto, caça, carro, tudo pago. Carro não, é caça, tudo pago, televisão ali, ele tinha tudo. Eu falei pra ele, olha, se você vier morar aqui, eu não vou morar contigo, porque eu ainda sou adolescente, não quero. Ele aceitou, só que ele começou a fazer pressão, falou, eu preciso de alguém na minha vida, eu tô muito sozinho, a minha família foi embora, eu deixei a minha família por você tem a sua família aqui, eu preciso de alguém pra me ajudar em casa, você tem a sua família, você tá me fazendo mal, eu não quero ficar sozinho, você não sabe como é ruim acordar sem você. Ele falava, me manipulava porque sabia que eu gostava dele, falava que ele não conseguia viver sem mim. E depois de vários dias da minha família brigando comigo porque não deixavam eu dormir na casa dele, mas mesmo assim eu fazia isso, a minha mãe discutiu comigo, ela me agrediu, jogou uma garrafa, meu pai também me xingou, meus irmãos começaram E eu me senti muito pressionada, peguei as minhas coisas e fui embora com ele. Isso foi o começo de tudo que estava acontecendo, né? Foi quando ele se mostrou de verdade. Desde o começo do relacionamento, eu percebia traços agressivos e traços extremamente problemáticos nele, como socar a parede, como xingar muito, ser um cara extremamente egocêntrico, não deixava ninguém falar nada pra ele, ele se trancava no quarto, só que ele não era assim comigo, ele era assim com a família dele. Porém, não era só isso, às vezes, como era uma menina virgem por causa dos ensinamentos dos meus pais, eu não era uma pessoa muito aberta e, pelo que me disseram hoje em dia, ele era um cara bastante pornográfico. Os primos dele o primo dele relatou situações pra mim de ele colocar as partes íntimas pra fora,
Não, foi só antigamente. A mãe dele também relatou que para ela não entrar no quarto e intervir com o que ele tava fazendo comigo, que ele tava me trancando lá, ele mostrou a bunda pra ele e falou: eu vou te denunciar por abuso. Ou seja, não é só de agora. Então, como eu não era uma pessoa muito pra esse mundo, ele começou a me submeter a situações que eu não gostava. Ele queria fazer algumas coisas comigo, eu não deixava, ele usava força, falava: faz, porque a gente tá namorando, eu preciso disso, você é minha namorada, eu nunca fiz, eu preciso disso, eu sou um homem. No começo eu não cedia, porque eu era acostumada com esse tipo de ensinamento, esperar, namorar. E ele ficava mal, ele chegou a me expulsar da casa dele. Não expulsar, falar sai fora, mas me maltratar e eu pegar minhas coisas e ir embora. Não minhas coisas, mas pegar e ir embora. De pé, no meio do sol, porque não tava me sentindo bem perto dele. Mas por incrível que pareça, eu amava muito ele, porque ele tinha sido meu primeiro namorado, minha primeira experiência, eu justificava tudo. E quando a gente começou a morar juntos, foi tudo mais ou menos bem, porque ele trabalhava, eu ajudava em casa. Eu falei bem assim pra ele: não consigo trabalhar, se você arrumar um emprego de meio período pra mim, tudo bem, eu vou ajudar em casa, vou fazer tudo. E tava tudo ok, no primeiro mês foi tudo ok, e até bom demais. E só que ele recebeu o primeiro salário, não gostou do valor, falou assim pra mim: eu vou trabalhar em outro lugar, então vou sair, vou pedir conta. Ele pediu conta e não deu certo o trabalho que ele achava que ele ia ter. Ele ficou frustrado, ficou em casa, mandou currículo em outros lugares, em outro mercado, e aceitaram ele. Ele foi nos primeiros dias, só que um dia ele esqueceu uma parte do uniforme e deram bronca nele, brigaram com ele, discutiram, falaram que não estava certo. Ele se irritou, brigou com o coordenador e simplesmente decidiu que não ia ir mais. Ficou bravo, ele não conseguiu lidar com ser contradicido, então ele simplesmente parou de ir trabalhar. Eu falei, antes de ir pra escola, eu falava: você vai trabalhar hoje, né? E ele falava: sim, eu vou sim. Quando eu chegava em casa, ele tava lá deitado. Ele falava: eu fiquei com raiva, fiquei com vergonha, não vou lá, não. E no outro dia eu falava: então você vai amanhã. E ele não ia, ele não foi. Mandaram ele embora, né, obviamente.